Olá pessoal, tudo bem com vocês, prezados alunos? Nós vamos iniciar hoje a nossa terceira videoaula, tá? O que a gente já tratou anteriormente com vocês? Elaboração e gestão de projetos. A gente já falou um pouco da história dos projetos, a gente já falou de como fazer os projetos, mas a gente agora deve dar sequência. E o que nós vamos ver na nossa terceira unidade? Nós falamos um pouco da história do projeto, refazendo aqui, dos conteúdos presentes em um projeto, da importância do escopo bem elaborado dentro de um plano do projeto, do PP, para a gente ter êxito nos resultados esperados e principalmente a gente conquistar a satisfação do cliente. Nós abordamos o gráfico de Gantt, o caminho crítico, durante o decorrer das atividades saber como fazer mais com menos, como minimizar tempo, minimizar custos. Enfim, teoricamente a gente já sabe como elaborar um projeto. O que é que está nos faltando? Falta agora completar a disciplina com a nossa avaliação e administração do projeto. A gente deve saber avaliar e administrar os projetos. E é isso que a gente vai ver durante essa nossa terceira videoaula. Então vamos a ela. Quais são os objetivos da nossa videoaula? Mensurar o impacto dos custos e despesas no orçamento dos projetos. Identificar fontes de risco e sua influência na área pública. Saber avaliar bem os projetos de acordo com seus indicadores sociais. Isso nos projetos públicos é muito importante, tá? A gente também tem que saber diferenciar uma avaliação de projeto social ou sobre projeto sob ótica social. Existe uma diferença que a gente vai tentar deixar bem claro para vocês. E também é importante que a gente, ao final da aula, a gente saiba balancear as atividades e custos de acordo com os imprevistos na execução do projeto. Porque imprevistos podem ocorrer e a gente tem que saber contornar esses imprevistos para a gente entregar o projeto a contento. Esses são os objetivos da nossa videoaula. Avaliação de projetos. Vamos começar avaliando o nosso projeto que a gente já sabe como fazer, como elaborar. Existem dois critérios de avaliação. São critérios qualitativos e critérios quantitativos. Quando a gente fala de critério qualitativo, a gente utiliza informações subjetivas, porque são de qualidade. Qualidade é subjetiva, para a escolha de projetos. E quando a gente fala de critérios quantitativos, a gente recorre a dados e informações objetivas. É importante deixar claro para vocês que no setor público, onde muita gente pode trabalhar, ou já está até trabalhando, ele evita utilizar esse tipo de avaliação quantitativa, porque elas envolvem fatores de custo e despesas futuras. A gente tem que saber que o projeto, depois de projeto, o que é que ele vira, pessoal? Eu falei na primeira videoaula, depois que o projeto é terminado, ele vira um programa. E o programa tem que ter receita para se manter, para se perpetuar. Por isso a gente tem que estar muito atento no setor público com essa sequência de custos. Para a gente poder avaliar melhor os projetos, cada avaliador ele tem um olhar diferente, um grau de importância e de visão do mundo diferente um do outro. Então, no mesmo aspecto, a gente tem duas pessoas observando coisas diferentes. É isso que dificulta um pouco o processo de avaliação dos projetos públicos. Por isso que a gente tem que deixar eles o mais completo possível, tanto no corpo do projeto quanto na execução, para ao final, quando a gente for fazer agora a avaliação, a gente ter poder de discernimento se o projeto realmente é eficaz e eficiente ou não. Custos e despesas futuras de projetos. Pessoal, um projeto ele tem a característica de ser temporário. Isso aí já está claro para todo mundo, não é isso? Projeto temporário, o programa depois fica permanente. Então, o projeto tem a característica de ser temporário, ao passo que um programa tem a característica de ser permanente. Isso daí, desde a primeira videoaula, a gente vem tratando, não esqueçam disso. Os projetos viáveis são aqueles que apresentam indícios de serem sustentáveis no futuro, como eu estava falando. Eles precisam, depois que sejam efetivados enquanto programas, eles tenham como se sustentar para eles seguirem naturalmente. E uma vez encerrada a execução de um projeto, ele tem continuidade como programa, que ele garanta suporte financeiro operacional. É isso que a gente tem que ter ideia quando for fazer um projeto. Não é só o projeto, mas é a sequência dele, quando ele vira um programa. E é importante a gente lembrar também que a gente tem que falar um pouquinho da lei de responsabilidade fiscal, principalmente nos projetos públicos. O gestor público, no caso vocês, futuros administradores e gestores, o gestor público deve agir no sentido de equilibrar os custos e as despesas futuras com a fonte de receita, para ele sustentar um programa de serviço e de obras ao longo do prazo. Eles têm que ter esse equilíbrio, tá? Custos e despesas com receitas. Se a gente for citar um exemplo aqui, a gente pode citar o exemplo de um hospital público. É um bom exemplo. No caso do projeto de um hospital público municipal, por exemplo, a questão principal não é só conseguir os recursos para a construção e para a aquisição dos equipamentos,
Mas é importante também que a gente garanta receita futura para a gente continuar com o hospital em funcionamento. Essa receita ela tem que ser suficiente para cobrir os custos de operação, os custos de manutenção, o de crescimento do serviço prestado dentro do hospital. O hospital inicia e cresce, os serviços vão aumentando. E a gente tem que ter receita para esse hospital continuar se mantendo vivo. Esses recursos financeiros futuros, eles devem estar previstos no projeto. O projeto também tem que prever isso, de onde virão os recursos futuros. E como os hospitais públicos, que é um bom exemplo, são criados para atuarem sem objetivo de lucro, o gestor público ele necessita assegurar o equilíbrio financeiro entre custos e receitas. Então é muito importante a gente ter esse controle. Vocês, futuros gestores, vão ter que ter muita atenção nesse aspecto, de como administrar custos e receitas, para ter um equilíbrio. Falar um pouco agora sobre risco e retorno. São coisas que acontecem naturalmente nos nossos projetos. Em qualquer projeto existe risco. E o que são as fontes de risco? Elas estão presentes tanto em projetos da iniciativa pública quanto em projetos da iniciativa privada. O risco pode ocorrer a qualquer momento, infelizmente, mas é um fato. São eventos indesejáveis ao projeto e à equipe envolvida que apresentam alguma probabilidade de desvio em relação à estimativa financeira e estimativa de prazo do projeto. Então, o risco ele pode causar prejuízo financeiro e prejuízo nos prazos de execução das atividades. A mensuração técnica do retorno deve ser avaliada no grau dos benefícios sociais gerados pelo projeto. Quando a gente está avaliando, a gente tem que também ver quais são os benefícios sociais que virão com esse projeto, em que a comunidade sairá contemplada. E só para completar sobre os riscos, para vocês exemplificarem bem, entender o que são os riscos podem ser de natureza política, pode mudar um governo, pode cair governo, pode ganhar a oposição e a oposição não querer continuar um projeto que estava feito pelo governo passado. Pode ser de natureza jurídica, podemos ter obras embargadas. Pode ser de natureza financeira, os recursos podem diminuir, a arrecadação cai, você não consegue manter o que está projetado, que você quer fazer durante o projeto. E também pode ser de natureza operacional, faltar material humano, faltar recursos, faltar algum outro tipo de operacional. Indicadores sociais. O que é que a gente pode tratar sobre indicadores sociais? Eles são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação, que em conjunto elas retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Os indicadores são muito usados hoje na avaliação dos projetos. O uso de indicadores é de grande relevância para a tomada de decisão no critério de avaliação e escolha do projeto. Se nós temos projetos A, B e C, para a gente determinar qual deles vai ser aceito, com certeza, um dos fatores que vai nos proporcionar uma certeza maior de avaliação é os indicadores sociais, em que esse projeto vai beneficiar a comunidade, a sociedade. E exemplos de indicadores, a gente tem aqui o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na área da saúde, a gente tem outro indicador, que é bem conhecido de vocês, que é o Índice de Taxa de Mortalidade Infantil. Então, está bem claro nessa parte dos indicadores sociais. A gente pode tratar também agora um pouquinho sobre os mais relevantes indicadores do ponto de vista de verificação do bem-estar social. Esses indicadores, eles geralmente são focados na saúde, na educação e aquisição de conhecimento, no emprego e também na qualidade de vida do emprego, no trabalho, a qualidade de vida do trabalho, como o empregador está dentro do seu trabalho. Também tem indicadores de segurança e indicadores de ambiente físico e social. Esses indicadores, os indicadores sociais, os IS, eles são utilizados na área pública como componentes de medição das políticas públicas. Essas políticas públicas, elas são implementadas pelo governo por meio de projetos. E é isso que a gente está tratando, principalmente da área pública. Um outro exemplo aqui que a gente pode dar na área de saúde, que muitos países calculam seus indicadores através da taxa de expectativa de vida. Além da taxa de mortalidade infantil, a gente também tem expectativa de vida. E a gente também pode ter como indicador uma taxa de incapacidade permanente, aquelas pessoas que não podem mais produzir, mais trabalhar. Todos esses são indicadores que vão nos auxiliar na avaliação dos projetos. Ok, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre análise de projetos alternativos. O que são os projetos alternativos? A origem dos projetos é um esforço concentrado de criação para se atingir um objetivo ou uma reivindicação das comunidades. O que são essas reivindicações, o que são essas demandas? São projetos sociais, são projetos assistenciais, são projetos de geração de renda, vários tipos de projetos. Quando a gente fala de projetos alternativos, é importante que fique bem clara a necessidade de ajuste de alternativas. O que são as alternativas? Dentro de um projeto,
pode ocorrer da gente não conseguir seguir linearmente aquilo que a gente se propôs a fazer. Se a gente não consegue seguir linearmente, a gente tem que ter algumas alternativas. É o plano A e o plano B. Então a gente tem que ter alternativas para a gente contemplar o que é o nosso objetivo final. Se a gente não pode seguir reto, a gente vai por outras alternativas. É isso também que é importante a gente ter delineado dentro do nosso projeto. A possibilidade de ajustar alternativas às circunstâncias do projeto e a gente refiná-las é um processo natural e deve ser adotado pelos gestores do projeto. É natural que ocorram desvios e a gente tem que partir para as alternativas mesmo existentes. É um papel importante do gestor, estar atento a isso. Então vocês também prestem bastante atenção nessa hora. Falar um pouquinho sobre o ponto de vista privado e o ponto de vista social. Existe uma certa diferença entre os mesmos fatores, mas com dois pontos de vista distintos. Do ponto de vista privado, o empresário está preocupado com a rentabilidade e a geração de valor para os acionistas. Ele está preocupado com o investimento do projeto, com os investidores do projeto, com o retorno financeiro do projeto. Já do ponto de vista social, a preocupação central é com os resultados e benefícios que o projeto pode trazer para a comunidade. Em que aquele projeto vai contemplar a sociedade, a comunidade. Socialmente vai ser bom por que aquele projeto? Esse é o ponto de vista social, que difere do ponto de vista privado. E duas observações importantes para vocês, futuros gestores. O analista, ele deve então estimar o preço social, que é uma mescla disso, o preço social, para análise do projeto, do ponto de vista público e social. E na avaliação social, é importante analisar um projeto tentando medir seu efeito sobre a coletividade. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente está analisando um projeto, a gente tem que ver quantas pessoas esse projeto vai contemplar. E se a gente está falando de coletividade, quanto mais pessoas o projeto contemplar, mais importante é esse projeto. Então, esse é o tipo de projeto que a gente deve dar sequência. Acho que está bem claro nesse aspecto, não é, pessoal? Falando um pouquinho agora sobre administração de projetos, o prazo é uma das variáveis críticas, que eu já falei sobre as variáveis críticas, né? Só tocar aqui novamente no prazo. O prazo é uma das variáveis críticas que o administrador deve controlar para cumprir o cronograma definido no planejamento do projeto. É muito importante a gente estar monitorando durante a execução os prazos, senão a gente não consegue entregar dentro do que foi programado. A possibilidade de acontecerem falhas na execução das tarefas ou atividades é um fato natural e real. Cabe ao gestor gerar soluções para os imprevistos. Isso é de competência de vocês, administradores e futuros gestores dos seus projetos. Falando mais um pouquinho de administração do projeto, é preciso ajustar constantemente a duração das atividades de acordo com o gráfico de Gantt. Lembra que eu falei que ele é feito por barras geralmente por semanas, cada atividade, a barra determina-se 1, 2 ou 3 semanas por aí adiante, cada atividade, e das redes PERT, né? Então, o gestor ele pode tocar o projeto de acordo com o cronograma. Se ele tem um gráfico de Gantt para auxiliá-lo, ele vai conseguir visualizar melhor as etapas e os prazos de cada etapa. É pouco provável que a execução aconteça como planejado, devido às incertezas do mundo real. Isso aí realmente acontece. Os aspectos externos incontroláveis para o gestor de projeto, isso aí vai acontecer o dia todo dia, e a gente tem que estar aqui como gestor para administrar melhor esses desvios. E eu queria falar um pouquinho para vocês, futuros administradores, sobre as responsabilidades do administrador. Uma das responsabilidades como administrador público é saber gerenciar e controlar as atividades sobre as quais você assumirá a responsabilidade. Para que um projeto tenha boas chances de obter êxito e esse projeto ser bem sucedido, é desejável que você, como gestor, você possa compor uma equipe com pessoas competentes. Essas pessoas que vocês vão compor a equipe de vocês, elas têm que, além de ser competentes, têm que ser comprometidas com o objetivo. Se vocês tiverem pessoas competentes e comprometidas em executar as etapas do projeto, com certeza esse projeto vai ser um projeto eficiente. Uma equipe qualificada significa maiores chances de sucesso. Falando novamente sobre os imprevistos, eles são em sua maioria incontroláveis pelos gestores e representam risco para o alcance dos objetivos. A gente tem que estar atento a isso. E só para finalizar, pessoal, falando um pouquinho de vocês, que serão futuros administradores e gestores de projetos públicos e privados, se o prazo de execução do projeto realmente for atrasar, é importante que você priorize as atividades com menor folga. O que isso quer dizer? Riscos ocorreram, o projeto atrasou, mas você tem que saber priorizar aquilo que tem mais folga e menos folga. Se você tem uma atividade com barras menores de tempo, você tem que priorizar essas atividades. As atividades que têm mais folga de execução, você deixa para depois, porque você consegue contornar melhor um local que você tem mais espaço de tempo. Por que a gente faz isso? Porque a flexibilidade de tempo é menor e do que nas atividades que apresentam folga maior. Então, atividades com menos folga, a flexibilidade é menor, a gente tem que priorizá-las.
Outra dica que é importante é fazer o monitoramento das tarefas com regularidade. Vá sempre monitorando as tarefas. Você, como administrador, tem que estar o tempo todo atento. O gráfico de Gantt, ele ajuda demais nessa hora. Ele ajuda a prever se o projeto vai ser concluído dentro do prazo estimado, porque você tem aquelas barras de atividades com as semanas de tarefas. Então, se elas estão sendo cumpridas dentro do que a gente estabeleceu, tudo indica que a gente vai concluí-las dentro do prazo que a gente estimou. Ok? É importante a gente estar sempre atento a isso e usar o gráfico de Gantt como ferramenta. Finalizando sobre qualidades e competências do gestor. Você, gestor, você, administrador. Quais são as características necessárias para uma pessoa esteja qualificada a exercer a função de gerente de projetos? O que vocês acham? Quais são as habilidades que essa pessoa deve ter? Quais qualidades essa pessoa deve ter? Vocês têm que saber isso. Vocês são administradores, vocês são gestores de projeto. Brevemente vocês vão estar no mercado e vocês têm que saber responder essas perguntas. E aqui está a resposta para elas, né? Sobre o que a gente já perguntou, o que o administrador deve ter, ele deve ter uma visão holística do projeto, ele deve enxergar o projeto como um todo. Ele precisa enxergar o planejamento, a execução, o monitoramento, a avaliação do projeto, a entrega do projeto e a satisfação e contemplação do que o cliente quis, do que o cliente pediu e quer receber. É preciso também você ter um pouco de conhecimento de orçamentos públicos, saber sobre esses custos. É preciso também que você, administrador, você estabeleça uma rede de planejamento estratégico, tático e operacional. O que é isso? Estratégico, a parte mais alta da pirâmide, a diretoria. O tático, que é aquele gerencial, e o operacional, que é aquele da linha de frente, que a peãozada realmente está trabalhando. Então você tem que ter todo esse controle sobre essas três redes de planejamento: estratégico, tático e operacional. Você, como administrador e gestor, outra coisa importante é você saber ser gestor de pessoas. Você tem que saber como tratar, como falar com o seu colaborador. Não adianta hoje a gente mandar, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que estar junto. Isso hoje é muito importante no mercado. E para a gente fazer isso é importante a gente ter liderança e saber se comunicar fluentemente com o nosso colaborador, com o nosso cliente, com as pessoas que estão junto com a gente, que a gente chama de stakeholders. Essas pessoas a gente tem que saber como tratar. Gestão de pessoas hoje é o que está mais em alta no mercado, não esqueçam disso. Finalizando, o perfil do profissional para atuação e gestão de projetos requer uma percepção global do projeto, global como um todo, desde o planejamento inicial, passando pela administração de execução, monitoramento e avaliação do projeto. E o gestor ele tem que estar sempre atento, focado na gestão dos recursos, para que a obra não pare, para que o projeto continue dentro dos prazos e seja entregue de acordo com o que foi programado. Tá bem claro, pessoal? Eu agradeço a vocês pela atenção e eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês dentro dessa disciplina de elaboração e gestão de projetos. Boa sorte para vocês no mercado, pessoal.